para essa concepção ou proposição de educação corporal ampliada, pautada numa perspectiva Kung Fu, que em si já tem uma extensão muito grande, dentro de uma estrutura em que as pessoas precisam respeitar o seu desejo para que possa procurar um tutor e um tutorado seja aceito, que o senhor chamou de investimento. Um investimento pautado na força do desejo. Isso, de uma certa forma, quando comparado com a educação tradicional ou formal, esse já é um elemento totalmente diferenciador. Quando a própria experiência está pautada na aprendizagem, ela está focada na aprendizagem. Eu, particularmente, acho difícil me situar apenas de que não se aprende, não se ensina algo, né? Eu acho que a relação ensino-aprendizagem, elas estão presentes desde que dois seres humanos estão numa relação. Mas me parece que a proposta, dentro do meu entendimento, é de que o foco não está no ensinante, mas sim no aprendente, porque isso leva a uma experiência de autonomia mais consistente. E isso, para chegar em alguma excelência posterior, teremos melhores condições, já que o foco está na mobilização do desejo, na vontade de aprender, na tomada de iniciativa, de sair de uma conduta de passividade, o que, quando nós temos o sistema formal, mesmo considerando a sua relevância, né, são dimensões que lhe carecem. Agora, pensando nessa estrutura, nessa abordagem que o senhor tem sinalizado, me ocorreu uma curiosidade. Que tipo de instituição consegue garantir a propagação dessa concepção de educação? Qual seria o perfil? Uma ou várias instituições com diferentes perfis para tocar adiante uma concepção ampliada de Kung Fu, de educação ampliada, dentro desses moldes que o senhor está colocando, né? Protagonismo, autonomia, desejo, mobilização, tutoria qualificada. Que instituições poderiam viabilizar essa perspectiva ampliada de Kung Fu e de educação corporal ampliada? Eu tenho visto cada vez mais pessoas interessadas, não diria instituições, mas pessoas interessadas em investir ou perceber novas maneiras de educação. De fato, esse tipo de educação é bem antigo e é um tipo de educação que vai privilegiar um grupo que não é grande de pessoas. No entanto, essa pessoa, ele é um multiplicador, né? Então é interessante observar como que isso seria possível, um ajudando o outro e assim criando todas essas possibilidades, né? Hoje nós temos, por exemplo, o Instituto Muyat investindo e tendo pessoas que têm interesse em investir, inclusive levando isso para a escola pública, né, que é o caso do trabalho da Fundação Geniantes, que busca levar esse tipo de mentalidade para a escola pública, da rede pública, algumas escolas aqui do estado de São Paulo. Então existem várias pessoas que estão interessadas em ver alternativas que possam estar viabilizando esse processo, visto que cada vez mais, né, para que nós possamos potencializar sob um ponto de vista mais biológico o aprendizado, a pessoa precisa ter motivação, ela precisa estar descansada, ela precisa ter um foco e estar com o estado de alerta, porque ele quer aprender aquilo. E aqui que eu vejo, professor Walter, a importância das artes marciais, porque você consegue reunir esses 4 elementos. Somente o alerta, porque quando você tem uma experiência marcial, é uma experiência que gera toda uma premência de morte que vai fazer com que você fique em alerta, ainda que essa morte seja totalmente simbólica. Né? Então, quer dizer, é o perigo que ronda e que faz com que você esteja atento. É o foco pelo qual você escolheu essa disciplina. A pessoa não precisa estar lá obrigada. Tanto que você observa que uma das nossas discussões, eu lembro, quando
você iniciou o trabalho na Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo, com a disciplina Arte Marcial, Cultura e Movimento, era que ela fosse opcional, para que as pessoas não fossem obrigadas a estarem fazendo essa disciplina. Elas iriam porque elas gostariam de estar lá. Eu acho isso extremamente relevante. Então, quando nós temos esses elementos e talvez cada vez mais possamos fazer uso de tecnologia que permita viabilizar esse trabalho que é individualizado e que pode depois ser multiplicado, e que é aí que entra, por exemplo, se nós citarmos essa relação de 3 para 1, né? Como que seriam essas 3 pessoas? Né? Como que isso poderia acontecer dentro de um âmbito que não fosse necessariamente pessoal, pudesse haver algum grau de virtualização nesse sentido. Então, tudo isso é possível, e isso que o Instituto Muia tem estudado, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, para que possamos, com isso, trazer à tona o valor que o Kung Fu carrega, ou esse potencial educacional que o Kung Fu possui e que muita gente já desistiu porque acha que para que eu possa ter uma educação de qualidade, eu tenho que ter um investimento financeiro elevado e que não necessariamente ocorre, né? Porque a estrutura em si, ela não é custosa. O que se custa aqui é termos um tutor nessas condições que eu falei para você, né? Que entenda a importância disso e que domine um sistema de Kung Fu, e por isso que ele é chamado de mestre de um sistema de Kung Fu, né? Por exemplo, quando você recebeu a sua titulação como mestre do sistema Wing Chun, significa o quê? Que você domina os elementos, os componentes desse sistema em particular. Não é, as pessoas falam normalmente mestre de Kung Fu, não é exatamente isso. Você é mestre de um sistema de Kung Fu. Eu sou mestre de um sistema de Kung Fu e faço uso desse sistema para desenvolver o Kung Fu das pessoas e o meu próprio, assim como você mesmo. Então, isso tudo faz com que a pessoa entenda como funciona esse sistema e esse sistema, então, ele é trabalhado para cada uma das pessoas. Então, não é... E aí que entra essa questão. Todo o foco é dar acesso a esse sistema de Kung Fu. Talvez nós tenhamos que falar mais sobre o que é um sistema de Kung Fu, né? Para que o tutorado ele possa aprender o sistema e desenvolver o próprio Kung Fu. Tanto que você vê, quando você próprio transmite o sistema, porque o sistema é passível de transmissão, mas não o Kung Fu especificamente. Então nós temos que fazer essa distinção, que ela é fundamental, que é o valor do mestre de Kung Fu. O valor do mestre de Kung Fu é isso, porque ele não está lá para transmitir a sua experiência para o outro, não está lá para ensinar. Ele está lá para que a pessoa possa, ele pavimenta um caminho para o outro andar, que é o sistema.